Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o super programa de hoje. Eu sou mulher, eu não tive filhos por opção, mas eu vivencio esse momento como um momento único de cada uma, né? E não é possível que esse momento tenha lembranças de dor e de sofrimento. Eu preciso entender o corpinho todo em funcionamento. E às vezes um ponto promove vários efeitos. E aí então eu sigo numa sequência na mesma linha. E esse é realmente o ponto que trabalha a parte gástrica. É uma técnica não só validada como um estudo oriental, mas ela é validada pela ciência ocidental. Sim. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular, cheio de informação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo pela primeira vez aqui em nosso programa a doutora Karen Dalacqua Vargas. Eu acertei, doutora! Também vai ter um nome difícil. Eu falei, o nome é difícil, doutora, mas olha, seja bem-vinda. Eu estou, assim, honrada com a sua presença. Eu tenho certeza que o conteúdo que nós vamos apresentar hoje vai transformar a vida de muitas mulheres, muitos bebês, muitas mães, né, que sofrem muito por falta de informação. Então, eu estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada, Elga. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, de falar para você e para o seu público sobre, né, os benefícios da acupuntura para os recém-nascidos. Né, isso para mim é muito, muito importante, muito valioso. Obrigado. É a paixão da sua vida, né, doutora? É o meu hobby. E que hobby, que olha, salva vidas. Eu posso falar que esse hobby salvou a minha, porque, doutora, eu posso falar, dando o meu testemunho, levando na questão da acupuntura para bebês que estão sofrendo com esse momento, aí são recém-nascidos, então e tem o intestino não está totalmente formado e sofre com as cólicas. Eu estou passando por isso. Então, doutora, é algo assim que mexe muito com a gente. Você se sente impotente frente àquela situação do seu filho te pedindo ajuda e você não tem o que fazer. E quando pela bênção de Deus, eu encontrei a doutora e me passaram o seu contato, muito bem recomendada. E eu tive essa experiência e pude ver acontecer com o meu bebê, essa melhora maravilhosa. Eu falei, eu preciso passar essa informação para todo mundo, para todas as mães, que existe uma saída, existe uma alternativa, né, doutora? Que é a acupuntura. E a doutora presta esse serviço para mulheres, bebês, há quanto tempo? Como é que começou tudo isso? Ai, nossa, olha, para quem não queria fazer enfermagem, porque mexia com agulhas, eu me aproximei bastante delas. Adorei agora. Verdade. Adorei. Eu sou fisioterapeuta de formação, e então, assim que eu terminei a faculdade, eu fiquei pensando, falei, não, eu preciso fazer uma pós-graduação que eu realmente me sinta feliz fazendo aquilo. Porque quando você sai da faculdade, não sei agora, mas na minha época, fazer pós-graduação, porque só a graduação já não era o suficiente. E eu tinha uma atração pela acupuntura. Eu sempre achei essa técnica muito interessante. Sim. Mas, como era um curso muito caro, na época não tinha condição financeira de fazer, aí eu esperei mais um tempo. Quando eu entrei para o serviço público, né, eu falei, agora eu vou fazer. Chegou a hora. Agora eu vou fazer. E isso já se vão mais de 20 anos. Doutora Karen, 20 então, anos. Então, a minha experiência com bebês começa numa UTI neonatal. Olha só. No interior de Mato Grosso, onde eu
tomei posse do meu concurso público e fui trabalhar num hospital, né, regional do estado de Mato Grosso. E lá nós tínhamos uma UTI não credenciada, era um espaço era uma espécie de uma sala que nós estabilizávamos as crianças para transferir para Cuiabá, porque mesmo tendo a vaga, não dava para vir, elas tinham que ficar estáveis. E aí são muitos bebês, são bebês prematuros que precisavam ganhar peso, então ficavam nos respiradores, né? E eu lá fazendo a acupuntura, não com agulhas, né? Porque não essa se parte usa a gente agulha, precisa falar, doutora, não é com agulha. Não. Todo mundo fala, meu Deus, tadinho dos bebês, não é verdade? Embora tenha possibilidade, mas não é a principal técnica que a gente usa. Eu fazia com cotonete. Sério? E eu comecei a observar os resultados, principalmente em crianças que nasciam com alguma síndrome. Porque a criança normal, né, ela só desenvolve, né, de forma natural. Quando num primeiro momento, assim, você fica pensando, mas será que fui eu mesmo? Ou será que é do processo de desenvolvimento e eu estou criando história? Mas as crianças que nasciam com alguma síndrome ou com alguma malformação, como a atresia do esôfago, sabe? Sim. Que é uma malformação do esôfago e que é necessário fazer uma cirurgia de imediato, porque a criança não consegue deglutir a saliva. Eu via que os pontos indicados para diminuição de saliva ajudavam essa criança a não eliminar tanta saliva, porque como ela não deglute, a gente precisa cuidar o tempo inteiro, porque ela vai eliminando pela boca. Validando a técnica fazendo ali isso, com os bebês. Com os bebês. Gente, que maravilha. Aí passaram-se os 4 anos e meio, eu vim, já acupunturista, eu vim para Cuiabá. E daí, faz no meu nenê, era algo assim, ainda assim que não estava... Porque como eu faço um período muito grande no estado, Sim. Por isso que eu digo que é meu hobby. Olha que hobby, o meu hobby, gente. Eu sou muito feliz fazendo isso. Gente, eu fico numa situação de que se eu não vou atender, eu me cobro muito, assim, porque é uma forma muito doutora, é que você entende o sofrimento, né? Que não só do bebê, como acho que todo mundo que está ali vivendo aquele momento, a família como um todo, seja o pai, seja a mãe, seja os avós que estejam participando, é doloroso para todos. É muito. E a gente também tem que ter muito claro que existe uma relação que ainda se estendeu entre a mãe e o bebê até os 3 meses. É aquele período de esterogestação. Exatamente. Viu como eu já estou perita? Você tá craque, eu adoro conversar com perita, doutora. Olha, a gente vai buscando, né? Porque você se encontra naquela situação e você vai tentando buscar é tão bom ter informação. Né? E isso realmente eu peco muito. Só que sobre a acupuntura não tem. Não tinha. É muito pouco. O que a gente dispõe atualmente com relação a atendimentos com mulheres, principalmente no período pré-gestação, voltado para a fertilidade, durante a gestação, durante o parto e no pós-parto, é muito incipiente ainda. A gente depende de estudos desenvolvidos na Europa ou nos Estados Unidos, porque os estudos orientais, eles são mais restritos. Entendi. Quando a gente acessa as revistas, né, da China, assim, que tem trabalhos maravilhosos, não são todos que a gente consegue baixar ou adquirir. Né? Entendi. Então, a gente tem muito mais uma referência, né, da Europa e dos Estados Unidos com esta prática. Sim. E muito em animais. Olha só, sério? Acupuntura em animais também? Em animais e plantas. A gente faz também numas orquídeas lá em casa. A gente faz acupuntura para tudo. Doutora, e quando a doutora entendeu que o seu propósito era se especializar em mulheres e bebês, crianças? Quando eu percebi que o que eu fazia mudava muito. Sim. Né? Porque assim, o curso é um curso de longo tempo, a gente faz durante 2 anos. 2 anos de curso? E eu, desde
do primeiro mês, segundo mês, eu já comprei todos os livros que eu precisava e eu usava meu marido como cobaia. Ai, que maravilha! E aí eu aprendi a usar com muita facilidade aquelas... E ele te apoiando. Na época, né? Porque agora ele corre, né? Ah, ele corre. Agora Ele está que eu tô craque, ele está aqui no estúdio. Agora que eu tô craque. Pode. E aí, então essas coisas de cuidado geral, todo acupunturista sai fazendo. Sim. Mas quando você encontra um lugar, é o lugar de fala, é o lugar de mundo. Entendi. Eu sou mulher, eu não tive filhos por opção, mas eu vivencio esse momento como um momento único de cada uma, né? E não é possível que esse momento tenha lembranças de dor e de sofrimento. Nossa. Não pode ter, né? Se a gente tem uma técnica tão validada, né? Muito validada, porque a acupuntura é uma técnica não só validada como um estudo oriental, mas ela é validada pela ciência ocidental. Né? A gente consegue explicar perfeitamente os efeitos da acupuntura à luz da neurociência. Então isso é realmente algo muito, né, muito bom, muito eficaz e isso muda a vida das pessoas. Eu falei, isso. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Aí fiz mestrado, fiz doutorado e tudo, fui trabalhar com as Nações Unidas e quando eu saí das Nações Unidas eu estava com um burnout. Nossa, um esgotamento. A gente acha que não vai acontecer com a gente. Fala, acontece só com os outros, né? Isso. Aconteceu com você? Aconteceu comigo. E aí a pessoa, o profissional que estava me cuidando, porque você não quer mais trabalhar, você não quer saber de nada. Aí ele falou assim para mim, Karen, não é possível que não tenha nada que você não gostaria de fazer enquanto você se recupera desse processo de estar... Eu falei assim, acupuntura? Olha só. E aí, por isso que eu digo, então, ao mesmo tempo que eu devolvo, né, a alegria de ser e de viver naquele momento, eu me resgato. Porque fazer acupuntura passa primeiro por mim, para depois chegar. Com certeza. Então, eu me obrigo a ficar zen. Eu me obrigo a vibrar numa frequência que não seja uma frequência que chega e que deixa nervoso. Principalmente quando você trabalha com nenê, com bebezinho. E eles são sensíveis, né, doutora? Eles são umas esponjinhas, eles pegam. O som tá muito alto, eles agitam. O som tá baixinho, calma, eles acalmam. E assim, a voz da mãe acalma, mas se a mãe tá nervosa, lembra que eu falei pra você? É muito Ele vai mais entender uma a sua ansiedade, relação. que eu tava com o tempo corrido, tem um compromisso, doutora. Você falou, não, então vai. Vai, porque senão ele vai sentir a sua ansiedade. E aquilo me fez pensar, doutora, fazendo até uma pausa no que a doutora está falando, eu comecei a refletir a partir dali. Eu sou uma pessoa com muitas atividades, naturalmente ansiosa, e eu comecei a me policiar a partir dessa fala da doutora. Viu? Eu falei, gente, é verdade, às vezes eu estou transferindo essa atenção para ele. Olha só como é que a gente, às vezes, nem percebe o que está fazendo, né? Essa minha agitação, essas várias atividades, algo natural de mim, essa ansiedade, eu estava transferindo para ele. É, porque você continuou sua vida, né? Sim. E para ele tudo é novo. Isso, ele E você ainda está nos 3 primeiros meses, ele ainda está dentro do seu útero. Para ele, né? No engraçado, quando a gente fala isso, a maioria das pessoas não sabem disso. Não é falado isso. E é algo que faz parte da vida de todo mundo, né? Isso ninguém fala que tem esse período dos 3 meses que você acaba de gestar o seu filho. E ele tem essa ligação, ele nem sabe que você, que ele acha que ele e você são a mesma pessoa. Porque é tão lindo, né? Assim, de uma célulazinha sua, pega emprestada outra. Adorei, doutora! E dali se forma um outro ser igualzinho você. Igualzinho todos nós que estamos andando ali, né? Mas de uma única célula. É muito lindo esse processo. Muito. E muito único, porque eu acho que é o único lugar, a única situação, aliás, que contraria a lei da física, que no mesmo lugar, duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Doutora, adorei! Eu acho
que assim, Newton não pensou nessa possibilidade, ele não viu as mulheres, Falou, ele não olhou as mulheres. Fazer aí, né? Vamos fazer uma correção da física moderna. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programaço com a doutora Karen. A doutora estava falando que esse momento tão especial não poderia ser marcado por algo tão doloroso. Que foi aí que você entendeu que esse seria o seu propósito. Esse era o meu ajudar propósito. Mulheres, bebês, Acho que, assim, crianças. Eu tenho para mim, sabe, Olga, que existe uma força muito maior do que todos nós, que nos impulsiona e nos move. Então, quando você planta boas sementes, não tem como os frutos virem ruins. Sim. Então, eu sempre busquei na minha vida plantar boas sementes através do meu trabalho. E aí, quando eu percebo que eu precisei dar uma volta no mundo, passar por uma instituição que era o sonho da minha vida trabalhar, Olha só. Conhecer pessoas maravilhosas, profissionais, né, numa expertise, né, que eu jamais imaginei, eu tive que entrar num processo de adoecimento para descobrir o meu propósito. Olha porque ainda assim, só. ó, como Deus foi generoso comigo. Ele falou, mas filha, você quer, tá bom, eu dou. Mas depois você vai voltar. Sim. Né? E você volta. E aí foi quando eu me encontrei de novo, cuidando daquelas que estão gerando, que estão cuidando dessas crianças que vêm para tornar esse mundo melhor. E é um aí, momento que nós estamos tão vulneráveis, Sim, né, doutora? sim. Você Tá está tudo, assim, tudo muito novo. Aham. E nasce um medo também, porque nasceu o seu ponto fraco, sabe? Sei. Foi algo que eu tive que amadurecer muito em relação a isso. Eu me transformei muito, sabe? E eu me deparei com um sentimento que não fazia parte da minha vida, que era o sentimento do medo. E aí eu falei, gente, eu estou com medo porque eu amo ele demais. Nasceu o meu ponto fraco, tipo Olha isso. que lindo. E você vai amadurecendo em relação a isso. Então você está com muitas inseguranças e de repente isso que está transformando, está vivendo algo que foge ao seu controle, Sim, sabe? sim. Você vê o tamanho de delicado que é esse momento, né, muito doutora? delicado. Você sabe que eu atendo muitas mulheres no puerpério que me buscam por causa da cólica, mas quando eu chego, elas precisam mais que o bebê. A doutora falou, olha, tem muito a ver com você. É muito mais sobre vocês do que sobre o bebê Sim. mesmo, né? Claro que existe todo um processo de maturação de alguns órgãos ainda, como, né, o intestino, maturação do cérebrozinho, que também está a mil, né, mielinizando, criando formas de processar todas as informações que aos poucos vai chegando, né? E lá no útero ele não precisava comer, ele não precisava fazer cocô, ele tá tudo zen, funcionando né? ali, tranquilo, E aí, aconchegante, né? Ele confortável, sem dor. E ele nasceu super lindo, né? Tipo, a alimentação nem era tão importante assim para ele, porque você já fazia esse pensamento por ele, né? E aí ele nasce. E aí ele tem que respirar, ele tem que comer e ele tem que passar pelo processo tão doloroso que é eliminar o que ele comeu. Sim. E é uma coisa muito interessante, porque assim, o intestino, ele é todo recapadinho por um epitélio, né? É uma pele diferenciada, porque quando a gente é formado nessa pequena célulazinha, são 3 folhetos embrionários que dão origem a esses corpinhos aqui, né? Sim. E aí, o mesmo folheto que dá origem à nossa pele, dá origem também ao epitélio que reveste o intestino. Olha só. Então, existe uma conexão embriológica entre os tecidos e essa é uma das explicações do efeito da acupuntura. Então, a partir do momento que essa pele precisa se moldar ainda, criar uma série de umas vilosidades para que o intestino possa absorver o que tem que absorver e eliminar as fezes, é um processo de maturação de muita complexidade e isso só pode acontecer mediante o alimento.
com a presença do alimento no intestino. Então, o estímulo e a reação, o estímulo do alimento. E existe parte do intestino que já está maturinha e tem outras que ainda não. E quando o alimento para nessas que não, é a cólica. Olha só, isso é a cólica. Isso é a cólica, porque aí ele estimula terminações nervosas que levam à informação de dor. E aí é a hora que ele começa a experimentar o primeiro sentimento, a primeira sensação, que é a sensação de dor. Sim, e eles entram em Nossa, desespero. mas é muito dor, eles doem muito. Sim, você olhar para eles, aquele desespero, e ele te olha pedindo ajuda, Isso. né? E você fica impotente, e é um sofrimento que perdura Sim. horas, doutora. E por que sofrimento. E por que não é orientado que dê alguma coisa, né? Algum medicamento? Porque é um processo natural. É um sofrimento, para quem não conhece a acupuntura ainda, é um sofrimento que você não pode interromper. É um processo que não pode ser interrompido. Porque é o processo de maturação. É isso que vai garantir, Elga, que no final do mês, né? Porque ele faz 3 meses, no final do mês. Ele possa fazer todo o processo gastrointestinal dele, que é a fonte de uma série de neurotransmissores, inclusive, para que ele continue crescendo bem, feliz, que ele, né, ele consiga ter todo o desenvolvimento normal dele, depende da saúde do intestino dele. Olha então, só. isso é muito importante. E aí, mas também tão doloroso não precisa ser. Doutora. Né? E aí a gente não precisa ser. Essa é a parte muito boa que eu gosto de enfatizar. A acupuntura é uma ciência, ela é... Muitos falam, é uma terapia alternativa. Não é uma terapia alternativa, né, doutora? Então, fala, você está buscando terapia alternativa. Eu falei, não estou buscando. Vou falar com a doutora Karen sobre isso. Vou chamar a doutora Karen. Mas você vê que as pessoas não têm um conhecimento sobre a acupuntura. E precisa muito ser passado esse conhecimento para que não exista esse sofrimento. Porque se você vai pesquisar o que fazer, porque eu já pesquisei tudo, o que fazer na questão de cólica. Você e todas. Aí fala bem assim, sabe o que fala, doutora? Abraçar o seu filho, dar o aconchego e nada mais. É muito sofrido. É muito sofrido, porque não adianta. Sim. Aí o bebê nem vai ele chorar quer ficar, em média de 3... Nem o peito ele pega, que é a razão da vida dele, que é o TT. Ele se resume a isso. Isso. Ele nem o TT, nem o peito, ele pega. É verdade. Então, assim, ele tá sofrendo tanto. Então, quando você vai buscar o recurso, fala bem assim, não, você tem que dar aconchego pro seu filho, que esperar em média de 3 horas... 3 horas, vai passar esse sofrimento. E sendo que existe a acupuntura aí disponível e não é falado? Pois é. Eu faço bem a culpa desse negócio, né? Porque, olha, é algo assim que passa, né? A gente fala, a gente faz, a gente vai, né? E assim, eu não me dou conta que eu não faço esse trabalho também de comunicar, de esclarecer. Então, para que todos entendam, é muito interessante dizer que, da mesma maneira que o intestino está em formação, a pele também está. E a acupuntura para bebês, ela não é com agulhas, né? Ela é com pequenas sementes, pode ser semente de mostarda, pode ser esferas específicas que a gente encontra no mercado, que vão fazer uma leve compressão no ponto. Esse lugar do ponto já foi investigado com exames de histologia, né? Fazem todo o desmembramento das células que fazem parte daquela... Existe um mapeamento do corpo humano, assim? Dos dá pontos? Pra fazer. Sim, já fizeram. E aí o que se observa é que onde existem os pontos de acupuntura, que foram descobertos de forma milenar pelos chineses, existe uma leve depressão. E quando essa depressão se dá na pele, ela sofre essa deformação para que ela possa alojar a maior parte de receptores ali. Entendi, algo concentrado ali. E aí, ali naquele ponto, dependendo da técnica de estímulo, pode ser
eu quero trabalhar como eu trabalhei com o Lincoln, eu não queria dor nele, mas eu queria o efeito semelhante, que o cérebro não sabe ainda. Então eu fiz a leve compressão, porque eu também não queria que ficasse muito apertado para não ficar desconfortável. Sim. Uma leve compressão sobre o ponto é o necessário. Entendi. Porque ali eu estimulei receptores de compressão leve, que estão na pele. Então, estão a compressão já é a acupuntura. Isso. E o aquecimento, nesse caso? Isso. Aí a gente tem a moxabustão. Eu gosto muito de associar as duas coisas, porque na minha experiência eu vi que a moxabustão, ela faz o que o ponto ainda não alcançou. Ela é mais rápida, porque os estímulos de calor são mais rápidos do que os de pressão. E ela também promove uma resposta diferente. Ela já promove o movimento do intestino. Então, eu faço a compressão porque eu quero selecionar um tipo de receptor. E eu venho porque eu uso outro tipo de receptor, que é o receptor de calor. Por que não gosto de usar? Tenho clareza que alguns profissionais usam, mas eu gosto da técnica como ela foi criada. Entendi. Sabe? Então eu uso os bastões que a gente importa da China, não uso aquele que, né, o cheiro é mínimo, porque ele tem um cheiro característico, né, um aroma característico, mas eu uso, existem moxas elétricas, tem tudo isso. Mas por quê? Porque existem receptores do calor extremo ao frio extremo. Olha só. Então, são várias, não tem assim, as cores do arco-íris? Sim. Então, é desse jeito, o calor, né? Entendi. Então, a temperatura vai do extremo, tipo 42 graus, que é quando cauteriza, até ao outro menos 42. Essa variação de intensidade muda o tratamento? Muda o tratamento. Entendi. Muda o tratamento. E aí, a moxabustão, por alguma razão, ela me parece mais eficaz do que a moxabustão elétrica ou qualquer um outro artefato quente. Entendi. Que não causa o mesmo efeito. Nossa, eu tinha pensado sobre isso, sabia? Eu falei, esse aquecimento, será que outro tipo de aquecimento traz resultado? Não resolve. E aí, nesse momento, as terminações nervosas de dor estão muito sensíveis. Para que eu vou usar agulha? Né? Não há razão de ser. Ainda mais em bebês, né? Lógico, em bebê, Deus me livre. Nossa, não, quando eu falei que ia fazer acupuntura, todo mundo falou, todo mundo maluco. O que eu já fiz, e olha que é numa situação muito específica, foi em bebês com mais de 6 meses, com problemas de alergia alimentar. E aí já era algo genético, então tinha que tinha que provocar um estímulo que mudasse a composição bioquímica do local, para que a gente pudesse talvez modular aquele receptor e diminuir a alergia alimentar que tinha até do leite materno. Nossa, até do leite materno? Nossa, então isso complica mesmo. E é um caso raríssimo, assim. Entendi. Então raramente, né? Até tem lá no meu Instagram ele rindo, né? Ele numa boa, o fô dele em prantos. Eu quase falei, meu Deus, vou ter que botar uma acupuntura nesse homem agora, porque a criança brincando e a costinha dele cheia de agulhinha. Mas também é uma agulha específica para bebês. E vamos dar mais uma paradinha, bem rapidinho, tempinho da água, a gente já volta. Estamos de volta falando sobre acupuntura com a doutora Karen. Por que, doutora, não é assim tão falada a acupuntura? Pelo menos nas minhas pesquisas, não é o tempo todo que você encontra a acupuntura como algo que vai resolver algum tipo de patologia, algum tipo de problema que você tem. É uma técnica que tem como base a medicina tradicional chinesa. Então, você pergunta, para que serve a acupuntura? Para tudo. Para tudo, né? Para tudo. Só que ela também, durante um bom
bom período, até mais ou menos década de 60 do século passado, no Brasil, ela era praticada só pelos orientais e havia aquela descrença, talvez venha desse momento, né, desse momento assim, o desconhecimento e que associe ela a uma outra prática, uma prática, né, de algo alternativo, assim. Não, isso, não, né, aí o que acontece? É uma exposição mundial que acontece nesse período, né? De mais ou menos década de 40 até a década de 60, o mundo inteiro estava num processo de descoberta da China. E a China estava num processo de reconstrução. E aí os governos chineses, eles expandiram a medicina tradicional chinesa para o mundo ocidental, uma vez que era uma prática médica que casava muito bem com os nossos conhecimentos científicos. Então, diferentes médicos em todos os lugares do mundo foram para a China, aprenderam isso com o apoio da ONU, né, da OMS, e eles passaram a divulgar a acupuntura para várias patologias. Aí foi passando o tempo, né, os orientais que faziam, porque é uma prática cultural, assim, a pessoa nasce numa família, já tem um acupunturista ali, né? É uma coisa do cuidar da família oriental, né? E aí, então, as pessoas começaram a dar mais um pouco de visibilidade. Aqui no Brasil, formou-se então uma associação, Associação Brasileira de Acupuntura, que existe até hoje, que foi a escola que eu me formei. Sim. A partir dela, que começou a divulgar, a fazer cursos, aí no início era muito interpretado como xamanismo, que havia uma resistência da classe médica, né, pela prática, mas com razão, porque não haviam os estudos ainda que nós temos hoje, então havia uma preocupação com a qualidade da prática, né, com o cuidado com as agulhas, né, no caso, quando usa agulhas. Lógico, é invasivo. A higiene garantia uma biossegurança, né, para que o paciente ele tenha realmente só o que a técnica pode dar de bom. Ele não tenha nenhum outro efeito. E os avanços, né, nas pesquisas. A França avançou muito com relação à auriculoacupuntura, os Estados Unidos avançaram muito também com relação à parte sistêmica e assim foi construindo o arcabouço que hoje me sustenta. Adorei! Me sustenta, que me faz dizer com muita clareza em que lugar eu estou, de onde eu estou falando. Sim. Porque eu também não consigo fazer se eu não tenho uma explicação lógica. Com certeza, doutora. Não me convenceu, eu não convenço ninguém. Claro. Aí eu falo, gente, né? É o básico, né? É o básico. E aí eu imagino como que era antes, né? Uma prática tão diferente. E aí, com a experiência que a gente vem tendo, vários autores são de referência, né? Mas sempre tem os que são, de fato, os nossos de cabeceira, que trazem combinações de pontos, técnicas, porque a gente pode combinar várias técnicas, e aí isso vem da criatividade, mas sobretudo do conhecimento. A partir do momento que você conhece o terreno que você está pisando, você consegue até criar coisas. Olha, né? que legal. E aí a combinação é o segredo do sucesso, é quando a gente combina um negócio. Entendi, doutora. Então, assim, essa sua experiência e esse foco também no tratamento de mulheres, eu acredito que muita coisa surgiu, né, nesse tempo, nessa experiência e tipo assim, atendendo só mulheres e bebês. Só mulheres e bebês. Existe um foco, né? Existe um foco. E é esse o público. Então, eu me mobilizo a estudar assim, o que acontece fisiologicamente no corpo da mulher nos primeiros 3 meses de gestação. Então, por isso que a acupuntura diz que eu tenho pontos específicos para o enjoo, para dores de cabeça, para, né, a cólica e tal da gestante. Aí eu vou estudar o ponto. Entendi, é assim que funciona. Assim que eu funciono, né? E aí a mesma coisa foi pro bebê. Então, quando a gente pensa que ali nasceu o serzinho, que aquela pele está em formação e até os 8 meses de vida, os receptores estão surgindo na pele.
Sim. Não dá para usar, de pensar assim, é um corpo humano menor. Não. É um corpo humano em formação ainda. Perfeito, isso que a doutora falou. Formando. Que elementos eu tenho aqui que eu posso usar com segurança, que não vai me causar um efeito reverso? É justamente esse ponto que, infelizmente, nos induz a erro com medicamentos. Não é verdade? A pessoa fala, é um ser humano pequeno, a gente usa a mesma... Não tem nada a ver isso. Gente, olha só o tamanho da responsabilidade, né, doutora? Muita responsabilidade. E isso é um desafio para mim, sabe? Demais. Assim, quando eu vejo que nós temos poucos profissionais atuando nessa área, né? Com certeza, muito poucos. É mais um chamado do que qualquer uma outra coisa, porque não é a mesma coisa. Quando eu atendo gestantes, eu entro numa frequência que eu me desligo, porque é difícil explicar, Sim. sabe? É porque eu tenho que me aproximar muito daquela realidade que ela vive, para que eu compreenda da onde vem aquela angústia, porque muitos sintomas vêm da ansiedade, principalmente no último trimestre. E aí não é uma ansiedade comum, não é uma ansiedade minha. É uma ansiedade de uma gestante. Que história ela trouxe? Nós temos que se aproximar, não é só físico, é o emocional, mental. Tudo, porque o corpo é inteiro. Sim. Elas chegam para mim pedindo assim, né? Eu tô com dores lombares. Não é uma lombalgia normal, comum, de homens e de mulheres não gestantes. Sim. É uma lombalgia em função do preparo dela para o parto. O corpo tá se transformando. É outra coisa. Sim, se preparando na realidade, né? Eu não posso quebrar esse processo. E há uma responsabilidade, tanto com a mulher como com o bebê, do erro, né? Porque assim, já pensou se tivesse errado os pontos com o Lincoln? Nossa. Aumentado a cólica do Lincoln? Poderia acontecer, né? Com certeza. Olha Se a gente não sabe que pontos estão maduros, que parte do corpo, que é a parte do tronco, que tem mais receptores, e como é a ligação do receptor com a célula nervosa e para onde ela vai. Sim. Porque tudo isso é mapeado pela neurociência. Então eu tenho pontos, aqueles pontos que eu uso com o Lincoln e que uso com todas as crianças que eu atendo, são pontos que me ligam a um tipo de neurônio. Olha só. E eu sei que esse neurônio vai passar por aquela partezinha lá do tronco encefálico, depois vai lá para a parte do sistema límbico e ao longo do processo ele vai fazendo analgesia. Ele vai liberando neurotransmissores que vão causando uma analgesia central, sabe? Gente, olha, porque quase mágico, doutora, de verdade, é quase mágico. E realmente é muito detalhe. Que a gente, antes de quem quer que seja fazer, tem que ter muita segurança, né? Isso é importante senão também. Você acaba, né, caindo... Saber muito qual é o profissional que você vai buscar para fazer esse tratamento. Isso. Doutora, sabe o que eu percebi também quando eu comento? Porque o que é bom a gente gosta de passar para frente, né? Até para ajudar outras pessoas. Então, sempre quando eu comento, nossa, sabe o que me salvou o meu filho, mudou a nossa história, esse momento que a gente está vivendo, é a acupuntura. Todo mundo falou, mas será? Então, sabe, assim, existe uma dúvida, assim, nossa, mas resolveu mesmo? É verdade? Eu falo, gente, mas qual que é a dúvida, sabe? O porquê que existe uma descrença? Essa descrença, ela vem do aspecto cultural. Cultural mesmo. É cultural. Mas quem faz, fala, nossa, resolveu pra mim. Nossa, sabe? muito. Todo mundo fala, nossa, eu tentei a acupuntura, que eu tava fazendo isso aqui, foi maravilhoso. Quem já teve o contato, como eu, que estou aqui, ó, dando meu depoimento, você fala, nossa, como é que eu não tive esse conhecimento antes? E aí, esse espaço que você abriu é muito importante para mim e para todos os acupunturistas que trabalham nessa área, para falar que não é uma sugestão. Entendeu? Entendi. Não é algo que, deu certo, mas eu também fiz outras coisas, então, na verdade, foi o que eu fiz lá que deu. Não. Existe uma explicação fisiológica, neurocientífica,
que justifica essa prática. Tanto é que ela é regulada, né? Então, todas as profissões de saúde podem fazer, mas você olha, como de fato você não encontrou, é porque são poucas pessoas que se aventuram nesses dois campos de conhecimento, que é a saúde da mulher e da criança. Porque é muito novo, né? E você tem que entender muito das disciplinas de base do corpo humano para poder entender o que os chineses disseram e entender a razão de um ponto e não o outro. Olha, que né? isso aí é Isso importante. é realmente uma prática, né, que desafia quem faz a estudar e a se qualificar cada vez mais. E desafia também a comunicar. Eu lá levei isso para mim, porque precisa explicar, as pessoas precisam saber que não é uma prática que só se coloca pontos ou só se coloca agulhas em determinados lugares várias vezes e deu resultado. Não, tem toda uma lógica científica por trás dela e ela foi criada por um povo. Sim. E que com os seus elementos e a sua cultura e a sua tecnologia, ao longo do tempo, foi melhorando essa técnica que vai aí para mais de 5.000 anos. Nossa. É muito tempo. Demais. Se não prestasse, não tinha durado, né? É, porque aqui não dura nada. Não é? A gente não dura, porque o que não é eficaz, as pessoas já com né? toda certeza. Sim, lógico. E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta para o último bloco. Estamos de volta com este programaço que já está acabando, mas tem muita coisa boa ainda. Doutora, eu sei que a doutora trouxe um boneco, uma boneca, para a gente mostrar os pontos. Sim. Mas antes de partirmos para a prática, né, eu queria reforçar, que eu já fiz esse convite antes de iniciarmos a entrevista, mas eu quero reforçar esse convite para a doutora voltar aqui em nosso programa, a gente dar sequência nesse bate-papo, trazendo todas os serviços que a doutora presta, os focos, né? A mulher que está no puerpério, que está na gestação, a gente vir fazendo essa viagem aí em todos esses segmentos. Pode ser, doutora? Pode! Eu adoro! Quero que a doutora aceite o convite. Muito obrigado. Nossa, obrigada, eu acho que as pessoas merecem saber, né? Ter essa informação de um profissional sério. Ai, obrigada. Viu? Obrigada. E assim, existem também, nesse rol que nós vamos falar, da importância da acupuntura ao câncer. Né? Olha, que importante. Inclusive, eu falei para a doutora, né, que a oncóloga está aqui com a gente. São maravilhosos, são profissionais, assim, excelentes, que estão também semanalmente aqui trazendo informação em relação ao câncer. E realmente alivia muito vários sofrimentos. Olha que a gente pode ter um programa só disso que vai ser muito interessante. Então, todas as mulheres vão marcar, doutora. Vamos, sim. E vamos pegar a boneca, então? Vamos sim. Como a gente falou antes, Elga, existe, então, uma série de pontos no corpo inteiro, né? E do bebê também. Mas esses pontos do bebê estão em formação. O que nós temos, através de estudos de biologia molecular, né? Estudos que avançam mais e que buscam conhecer como é que as células do corpo da gente estão em determinado momento da nossa vida, né? E como é que elas se regeneram, né? Então, já tem estudos que identificam que as células do bebê, da partezinha do corpo, né, no tronco, então, tanto a parte da frente como a parte das costas, são células, né, da pele que já estão mais maduras. Né? E aí, a partir desse conhecimento básico, é que eu entendi lá desde o início e lendo também, tem outros profissionais que trabalham, mas é muito difícil encontrar referências tão consistentes, né? A gente tem que ir costurando todo o referencial teórico para entender que essas regiões são regiões mais eficazes. Eu posso utilizar pontos que existem nas mãozinhas, tanto que eu uso um que tem aqui e tal, que eu vou demonstrar agora, mas eles não são tão eficazes quanto esses do tronco. Por que eles não são?
Porque essa parte do corpo aqui, tanto no bebê como no adulto, essa parte do corpo aqui é uma parte que a pele tem uma ligação direta com os neurônios específicos para a compressão leve e, né, para grandes áreas, né? Porque a gente tem, quanto mais na distal, mais a gente tem mais receptores. Então, eu consigo com um pontinho pegar vários receptores. Mas eles fazem um longo caminho. E aí, nem sempre eles têm uma relação direta com uma outra partezinha do cérebro chamado sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções. E que está em processo de maturação nesse momento que o bebê está passando. E que responde muito bem a alguns neurotransmissores que eu estimulo através do ponto nessas áreas aqui, na área parte da frente do corpinho do bebê e na parte das costinhas. E que é este ponto estimulado que então faz com que libere neurotransmissores que promovem uma analgesia central. Ao contrário do que a gente imagina, que por eu atuar, né, no corpinho do bebê, a analgesia está em cima, por exemplo, o ponto está na direção do intestino, é por isso que fez não. É isso que a ideia que passa é essa, né? Mas não, é porque esse estímulo, identificou-se que esse ponto tem uma certa composição celular e de neurotransmissores que estimula um neurônio que tem uma relação direta com uma areazinha do cérebro, que a gente, né, conhece como sistema límbico e que usa muito um neurotransmissor chamado serotonina. Olha só! E a serotonina é que faz o grande negócio, né? Ela é realmente o neurotransmissor que promove, então, essa analgesia central. E por isso que o processo de amadurecimento, de maturação, né, do intestino do bebê continua normalmente, mas sem o sofrimento, porque a gente fez o bloqueio lá em cima. Olha que maravilha! Ele não. Então, funciona assim. Essas são as sementinhas, essas né? são as sementes, então, ó, é uma cartela, né, como a maioria, né, de quem já fez acupuntura já conhece, é uma cartela de pontos, né, de esferas. Hoje eu trouxe a esfera, ela é douradinha, mas tem de várias, né, Não é agulhas para bebê, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Não, agulha só, aí eu ia ser crucificada, né, eu nem vinha para esse mundo na próxima, porque é muita judiaria. Então é isso aqui. E aí, esses pontos, nós temos vários meridianos, que são linhas onde os pontos se distribuem, é uma referência, né, de técnica, e essa linha aqui, né, que passa bem no meio do corpinho, ela tem alguns pontos que são interessantes usar com crianças. Então, eu tenho o pontinho do VC15, que é um pontinho que fica bem no encontro das costelinhas, assim, né? No finalzinho do osso externo. Esse pontinho é um pontinho que acalma. E aí, por que eu uso? O bebê pode estar calminho, mas por que eu uso? Porque este ponto, ele promove aquele circuito. Ele estimula aquele circuito que eu te falei antes. Ele estimula a pele libera neurotransmissores, o neurônio capta essa informação e leva para o sistema nervoso central. Quando chega lá, ele libera a serotonina. Olha só. Então, dopamina, né? E são esses neurotransmissores no nível central que promovem o bem-estar do bebê. Por isso que Lincoln dormiu mais de 6 horas. Dormiu, mas como nunca tinha dormido, doutora, de verdade. E além de tudo, ele é um bebê calminho agora. Ele mudou, é outro bebê. É incrível, lógico que com a né? dor ele ficava muito agitado. Sim. Mas agora não, ele dorme bem, ele está mais calminho e sem dor. Sim, porque aí, veja, como a acupuntura, ela é uma prática que é difícil de você falar, eu vou fazer acupuntura para isso. Eu preciso entender o corpinho todo em funcionamento. E às vezes um ponto promove vários efeitos. Promove aquilo que a mãe espera e que a acupunturista também. Mas ele também tem um leque muito grande de efeitos, né? Então a escolha do ponto é algo que precisa ser bem pensado e bem assertivo, porque aí você consegue fazer com um só várias coisas. E aí então eu sigo numa sequência, né, já
regulada, planejada, na mesma linha. E esse é realmente o ponto que trabalha a parte gástrica. Olha só. Que com relação à técnica chama VC12. Esse daqui realmente ele promove uma liberação, né, não só de dopamina e serotonina no nível central, mas ele também equilibra o ambiente da célula que está em processo de maturação. E isso já com estudos de biologia molecular, isso é muito interessante, né? Que a gente já consegue identificar, então, se eu faço uma leve compressão, eu promovo uma reação na célula gástrica dessa forma, porque ela é irrigada pelo sistema nervoso autônomo. Então, isso faz com que a gente tenha mais segurança. E vai seguindo. Né? A gente vai seguindo com a sequência de pontos. Aí aqui o umbiguinho dele, a gente põe um do ladinho. E assim fica, e o bebezinho tá lá, né? Passado esse processo, né, a gente vem com o calorzinho. Aí a gente usa a moxa bustão. E aí, né, eu não vou acender a moxa no estúdio, mas... Só mostrar ela já resolve. Acende normal. Acende normal. É um bastão, né? É um bastão de carvão de uma planta chamada Artemisia chinensis. Ela vem da China, né? Esse material é um material importado. E ele tem um cheirinho desagradável, um pouco de queimado, mas nem tanto, né? Eu sou suspeita de falar, porque eu já acostumei, mas tem pessoas que, num primeiro momento, estranham, né? E que acende essa ponta. E a partir do momento que acende, eu não encosto, óbvio, né, gente? Não podemos, né? Deus me livre. Queima, a gente só aquece uma distância de até 4 centímetros. Como ela gera um calor muito grande, né? Uma temperatura realmente muito alta. Realmente, temperatura é intensa. Isso, e ele está muito receptivo, né? Só de eu colocar assim, já é o suficiente para que eu promova o estímulo. E aí eu tenho dois momentos desse estímulo. Um momento que eu aqueço e quando eu afasto, eu promovo um resfriamento. E aí eu acelero outros neurotransmissores, né? Outros receptores de pele que trabalham o frio. Então eu vou com um estímulo e quando eu tiro o estímulo, eu continuo trabalhando. E o corpo continua recebendo estímulos para promover a mesma coisa, que é a liberação de dopamina e serotonina no nível central e promover a analgesia. Quando eu vou para trás da costinha do bebê, eu uso muito esses que são pertinho do quadril, né? Por conta que são as raízes nervosas que ainda estão em processo, né, de maturação também, mas que já tem sistema nervoso autônomo formado. Então, eu faço a acupuntura aqui, porque aqui são as raízes que inervam o intestino, a parte da pelve, né? Então, daqui saem todas as nossas raízes. Então, é um efeito mais direcionado, por isso que a gente finaliza a sessão colocando 2 pontinhos aqui. E às vezes aqui, se está com solucinho, tem um aqui também para colocar, que também age lá no nervo frênico, que regula a parte muscular, né, do diafragma, né? Então isso também. Então a acupuntura é isso para bebês. E eles adoram, eles adoram, amam. E aí, por fim, a gente aquece a moleirinha. Que eles também amam. Nossa, a carinha que ele faz, eu fico olhando, gente, ele adora aquecer a moleirinha. Ele adora e coloca aí entre os olhinhos também, porque é uma região que já quando a gente nasce, essa região aqui é uma região que ela já concentra a atenção. Então, isso é da espécie, né? Eu acredito. E aí aqui, quando eu uso um pontinho aqui com o calorzinho, é a hora que eles cedam. Fica sedado o bebê. E assim a gente finaliza a sessão de acupuntura para bebês, né? Sem doutora, sofrimento que maravilha. E causando
um alívio para viver de forma mais saudável esse momento. Ah, olha que maravilha, eu fico tão feliz de poder ter você aqui. Obrigada. E passar essa informação, de verdade, eu tenho certeza que vai, assim, mudar a vida de muitas mães e bebês que estão aí passando por esse momento que não é fácil, mas, assim, amenizar essa dor, assim, é algo que eu tenho certeza, assim, que é fantástico não só para quem recebe, mas para quem está aí prestando esse serviço maravilhoso. Doutora Karen, quero te agradecer mais uma vez, de verdade, do fundo do meu coração, viu? Por toda essa responsabilidade com que você leva o seu trabalho e esse foco também nas mulheres e bebês que te trouxe até mim, né? E te trouxe até aqui o Elgue Você e com certeza vai estender a muita gente que está acompanhando esse programa e eu espero te receber aqui novamente rápido. Eu venho, só chamar, eu adorei, muito obrigada, eu adorei, muito obrigada, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque é um serviço que você oferece para as pessoas, né, que alivia realmente, que chega talvez em pessoas que não conseguem ter uma clareza maior do como fazer e o que fazer para diminuir o sofrimento, né? De um momento que é tão único e tão bonito. É verdade. E eu acho que o seu programa, ele alcança essas mulheres. A gente construiu essa confiança também, doutora. Não é à toa que a doutora... Acho que é a energia, né? É a energia que veio na vibração dessa mesma frequência e a doutora está aqui. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, doutora. Até a próxima. Obrigada, Elga. Eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite essa oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição, então tire todas as suas dúvidas e não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.